Bora falar de futebol, bora falar de Flamengo e Palmeiras, mais uma vez, é verdade. O canal tá cheio de vídeo de Flamengo e Palmeiras, né? Até por conta das decisões da Copa do Brasil e agora jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Claro que a gente vai mergulhar um pouquinho no momento das duas equipes no Brasileirão, esquecendo o recorte da Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro tem a sua própria história e os dois times têm ali correções de rota que precisam ser feitas. E por isso é tão difícil projetar um time titular, sendo o técnico, sendo o Tite, sendo o Abel Ferreira, tendo em vista o que é preciso ser feito no Campeonato Brasileiro e o que vem pela frente logo na sequência, porque as duas equipes estão nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo tem um Bolívar pela frente e muita gente pode falar, pô, é um confronto tranquilo, o Flamengo fez 4-0 na fase de grupos. Veja bem, é um jogo de mata-mata e decidido lá na altitude. Então, esse primeiro confronto é muito importante para o Flamengo. É fundamental que tenha suas principais peças à disposição para tentar não só vencer, como fazer saldo. Enquanto o Palmeiras tem nada mais nada menos que o Botafogo pela frente, o atual líder do Campeonato Brasileiro, que também caiu fora da Copa do Brasil e, portanto, vai botar muita energia nessa Copa Libertadores da América, assim como o Palmeiras. Um duelo que poderia ser uma final antecipada, tendo em vista a qualidade que as duas equipes têm, mas calhou pelo sorteio de pintar nas oitavas de final. Então, definir uma equipe para o Campeonato Brasileiro é complicado, só que ele tem uma história própria. E a gente vai falar sobre a história dos dois no Campeonato Brasileiro nesse momento, aqui no vídeo, a partir de agora, e também a projeção das duas equipes. Antes disso, evidentemente, eu me apresento para a galera que está chegando agora. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas, claro. Quero chegar nos 100 mil logo, tá? Inscritos aqui no YouTube, tô com 54 mil, quebramos essa marca. Se inscreve no canal aqui, me dá essa moral. Também clica no sininho para ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo, uma análise com um tema relevante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras para você se informar. Além disso, já clica no joinha, esse botão de like que tem aqui embaixo é muito importante para o YouTube entender que o vídeo é bom e mandar para mais pessoas. Também clica no hype que está bem aqui embaixo. É uma ferramenta nova do YouTube também para dar moral para o trabalho que a gente faz aqui, combinado? Evidentemente que eu espero um comentário seu aqui embaixo depois do vídeo, seja com uma crítica, um elogio, seja com algo a acrescentar, algo a discordar, algo a concordar, fique super à vontade, o espaço é todo seu e debata com a galera aqui embaixo também. Show? Recados dados? Bora mergulhar no tema do vídeo. Bom, eu disse, né? O Campeonato Brasileiro tem a sua própria história. Houve o recorte da Copa do Brasil, a decisão das oitavas de final, o Flamengo avançou e agora os dois precisam ter atenção também no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo é uma equipe que está também nessa briga, caiu da Copa do Brasil, então terá só a Libertadores pela frente. O Flamengo ainda tem, né, nesse momento as duas competições de mata-mata de Copa e, portanto, vai ter de administrar o seu elenco, assim como o Palmeiras também vai precisar administrar o seu elenco em relação à parte física. Estamos no segundo semestre, é muito pesado o segundo semestre, é onde a corda está super esticada e vem grandes decisões pela frente. E dentro do Campeonato Brasileiro, né, o Palmeiras entra em campo num momento muito ruim, num momento complicado mesmo, porque nos últimos 5 jogos venceu apenas um. Ainda assim, por conta da regularidade que teve em toda a competição, tá lá nas cabeças, brigando por liderança, brigando para se aproximar, mas é preciso voltar a vencer. São muitos tropeços dentro desse recorte de 5 jogos, né? A gente está falando aí de uma vitória apenas contra o Cruzeiro dentro desses 5 jogos. Perdeu para o Botafogo num confronto direto, perdeu para Fluminense e Vitória, duas equipes que lutam contra o rebaixamento, empatou contra o Internacional e foi nos minutos finais. Então é preciso sim recuperar aquilo que é o embalo. Enquanto o Flamengo perdeu a liderança na última rodada para o Botafogo por conta de um tropeço contra o São Paulo num confronto direto. Precisou utilizar seus reservas, foi uma opção feita para lidar com o desafio que era enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque e, na minha concepção, fez o que deveria ter feito. Sei que muita gente vai condenar, mas era uma decisão de Copa do Brasil, poderia ficar pelo caminho um torneio que é muito rentável e muito importante para se conquistar. Enquanto o Campeonato Brasileiro você pode remar mais forte depois. E o Flamengo enfrentou o São Paulo, que tinha um adversário mais fraco, havia vantagem do 2-0 contra o Goiás. O São Paulo conseguiu colocar os titulares em campo, foi muito melhor que o Flamengo, venceu. E o Flamengo precisa dar uma resposta para o torcedor nesse momento. Embora tenha se classificado, o Palmeiras saiu aplaudido, inclusive, um reconhecimento pelo esforço, pelo desempenho do Allianz Parque. O torcedor fez isso. E o torcedor do Flamengo está um pouco incomodado
com o que foi o desempenho do time reserva contra o São Paulo no Morumbi e o que foi o desempenho do time titular, descansado contra o Palmeiras no Allianz Parque. E agora, num novo confronto direto, é claro que o torcedor do Flamengo e o elenco do Flamengo, ninguém ali quer ver o time perder mais um jogo, perder mais pontos pelo caminho nessa disputa de campeonato brasileiro. Quer ver o time jogando bem e desempenhar não só com performance, mas também com resultado, para não se afastar das cabeças e nem perder ponto para um adversário direto. Flamengo que, mergulhando agora nas equipes, não deve poupar os titulares. Essa é a informação que pinta até o horário em que eu gravei o vídeo aqui, na noite desse sábado, para você recebê-lo de manhãzinha aí nesse domingo. O Flamengo tem os retornos do De La Cruz e do Cebolinha, não vai poupar titulares, mesmo com o desafio envolvendo o Bolívar, que é um adversário mais fraco, mas eu tô falando do todo, né? Tô falando de você tentar vencer e vencer com margem, porque a decisão é lá em La Paz. E o Flamengo, basicamente, vem pro confronto com De La Cruz e Cebolinha, muito provavelmente, e tem, evidentemente, nessas voltas, duas engrenagens bem importantes, né? Que são perigosas ao Palmeiras. O De La Cruz é o motor do meio-campo, não há dúvida alguma de que é uma equipe que, quando tem o De La Cruz, funciona melhor defensivamente, se conecta melhor ofensivamente também, e o Cebolinha é infinitamente melhor do lado esquerdo do campo em relação ao Luiz Araújo, que foi muito apagado, inclusive, no Allianz Parque. Então a tendência é, de fato, que o Cebolinha apareça por ali, o De La Cruz pelo meio, e aí alguns desfalques que acabam não pesando tanto. O Varela, no caso, com problema no quadril fica fora, entra o Wesley, que é um jogador, na minha concepção, de muita qualidade também, ofensivo. E os outros dois que ficam fora, Davi Luiz e Bruno Henrique, são peças hoje reservas, né? Então o Flamengo ele vai com o que tem de melhor, aparentemente, para pegar o Palmeiras, sem olhar para a Copa Libertadores, projetando tentar, mesmo com um desgaste físico grande, manter-se na melhor forma técnica dentro dos seus duelos, dentro dos seus confrontos, e não só na forma física. Em relação ao Palmeiras, aí são mais dúvidas, né? O Palmeiras, por exemplo, não deve ter o Estevão, segue fora preservado para a Libertadores, a expectativa é de que ele esteja à disposição para a Libertadores, pelo menos até agora, até o horário que eu estou gravando o vídeo na noite do sábado, não se confirmou se o Estevão viajou ou não, a informação que eu tenho é de que ele não deve viajar, não deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira, mas enfim, algo pode mudar, se mudar, eu peço desculpas, mas nesse momento essa é a informação. O Mike, por conta de dores na panturrilha direita também, não deve estar à disposição. O Dudu não viajou fora por conta de um problema na panturrilha, e aí a gente fica na dúvida em relação ao Felipe Anderson, que acabou sendo substituído, assim como o Mike, diante do Flamengo na decisão da Copa do Brasil por conta de um trauma no olho, uma bolada. E a informação que eu recebi é que para a Libertadores não preocupa. Agora, se ele vai ser utilizado ou não nesse confronto contra o Flamengo, aí é questão de aguardar para entender. O Abel, ele para montar essa equipe, e o que se comenta é que existe a perspectiva sim de poupar titulares pelo desgaste enorme que foi o jogo passado e pelo desgaste que deve ser também o confronto que vem pela frente contra o Botafogo, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Ele vai ter que pensar bem na equipe, né? Porque na zaga, inclusive a equipe vai ter, se houver grande parte dos titulares poupados, a característica de muitos setores muda, né? Agora, na zaga, ele utilizando o esquema que está sendo utilizado, que é um 3-5-2 basicamente, ele só tem 4 peças de origem na zaga. Inclusive foi tema do vídeo passado aqui no canal, em relação à perspectiva de quem sabe promover um garoto da base a ter mais minutos ou ir ao mercado se utilizar de fato 3 zagueiros puros, né? Para você ter uma ideia, vem jogando nos últimos 2 jogos, inclusive contra Inter e Flamengo, Gomes, Murilo e Vitor Reis. Naves é a 4ª opção de banco. Ele seria uma opção a ser colocada para poupar algum dos zagueiros, assim como o Marcos Rocha, improvisado pelo lado direito da zaga. Não vive uma temporada muito boa, inclusive o pouco destaque que tem em relação à temporada, nos números de assistências, são questões ofensivas e não defensivas, né? A gente está falando de uma composição de 3 zagueiros para o Marcos Rocha, e ele não tem ido tão bem nesse quesito. Já na ala direita, tá amarrado justamente no ponto do Mike não estar à disposição, né? Rocha ou Giai? O Rocha seria o ala e o Giai seria essa terceira peça pelo lado direito como um zagueiro? Pode acontecer exatamente isso, a depender do que o técnico Abel Ferreira, a depender do que ele entender que é necessário fazer para manter os seus principais jogadores fisicamente bem, projetando o duelo contra o Botafogo. Na ala esquerda,
técnico Abel Ferreira não tem necessariamente um problema, né? Já que o Caio Paulista tem uma minutagem bem baixa na temporada, então não está tão desgastado, a corda dele não está tão esticada. O Vanderlan, a mesma coisa, a lesão do Piquerez, ela é recente, ele era o titular absoluto da posição, então o Caio deve seguir, porque vem jogando bem, ele pode seguir ali na função, se não houver algum exame apontando um desgaste muito grande. Caso isso aconteça, o Vanderlan aparece na posição. E aí vem o ponto envolvendo meias e volante, né? Como ele vai montar essa equipe. O volante, o Aníbal Moreno, ele está à disposição, mas é o único, digamos assim, que tem entre os volantes a segurança de titularidade. É o único que não vive oscilações, é o único que não, nesse ano, sofreu em relação à parte técnica. Será que vai arriscá-lo nesse confronto, esticar a corda e quem sabe perder o seu principal 5, o seu volante mais regular para um mata-mata de Libertadores? Vamos ver o que o Abel vai fazer. Se ele poupar Aníbal Moreno, ele tem tanto Fabinho quanto o Zé Rafael para fazer essa função. Em relação aos meias, isso se o esquema for mantido daquilo que foi colocado no Allianz Parque que deu resultado. Em relação aos meias, ele pode se utilizar de Rafael Veiga e Felipe Anderson, como eu disse, é uma dúvida. O Veiga é de fato um meia que tem uma corda bastante esticada ao longo do ano. Felipe Anderson ainda não esticou tanto a sua corda porque veio de pré-temporada, com férias, mas tem um trauma no olho, a gente vai ter que entender de fato se ele estará à disposição ou não. A depender do que o Abel projetar, ele pode, usando 2 meias de fato, colocar Maurício pelo lado direito, que é justamente a posição onde ele mais se sente confortável, e pelo lado esquerdo ele pode colocar, por exemplo, o Rômulo, que não entra, foi inclusive tema de elogios dentro da comissão técnica, mas ele realmente não entra há muito tempo, então é difícil imaginar que o Rômulo vai atuar pelo lado esquerdo do campo. Estariam nas suas posições de conforto, tá? O Maurício como um meia pela direita, o Rômulo como um meia pela esquerda. Agora é difícil imaginar que isso aconteça. Caso ele queira reforçar esse meio campo e não se utilizar de um volante e 2 meias, ele pode colocar o próprio Richard Rios para fazer um segundo volante ao lado do Aníbal e ter apenas um meia na equipe, no caso o próprio Maurício. Ele pode trabalhar esse tipo de função. No ataque, aí vem um problemão, né? Aí a gente tá falando de um setor com muitas baixas. A gente pode considerar aí o Bruno Rodrigues já desde o início do ano fora, a gente pode considerar o Estevão em recuperação de lesão, a gente pode considerar o Dudu com problema na panturrilha fora, e aí tem o Rony e o Flaco titulares, além do Lázaro, que vem voltando de lesão, e essa é a peça que pode aparecer. Nos 2 atacantes, ele deve colocar o Lázaro junto com o Rony ou Flaco. Essa é a expectativa em relação aos 2 de frente, se ele mantiver o esquema, né? Lembrando que eu coloquei aqui uma provável formação em cima do esquema que deu resultado, digamos assim, diante do Flamengo, mas evidentemente que, como eu disse já e digo já há alguns vídeos, o Abel está num período de experimentação para sair da fase ruim, como ele viveu em 2023, testando várias formações diferentes, sistemas diferentes. Então, aqui nesse vídeo, eu estou pegando aquilo que o técnico Abel Ferreira tem feito e projetando que ele tem à disposição de peças caso precise poupar. Agora, repito, ele pode estar mexendo novamente no sistema, nas peças, enfim, está num momento de experimentação mesmo, assim como foi em 2023, quando passou 9 jogos com apenas uma vitória, até achar o time que encaixou e embalou 8 vitórias em 11 jogos e foi campeão brasileiro. A ver qual será o time escolhido por Abel Ferreira, o time escolhido pelo técnico Tite, uma grande perspectiva que seja o time titular do Flamengo, e a gente vai ver evidentemente como vai ser esse confronto no Maracanã, né? O confronto da Copa do Brasil no Maracanã foi um amasso do Flamengo para cima do Palmeiras. Vamos ver como vai se comportar o time no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo mais uma vez lá no Maracanã. E vamos ver, claro, como vai ser o comportamento desses jogadores do Flamengo num cenário diferente, evidente, de contexto de competição, né? A gente está falando de um contexto de campeonato brasileiro, não de Copa. Isso também muda muitas vezes a mobilização de um time. Vamos ver como é que vai ser. Dito isso, ó, eu quero seu comentário, hein, com seu palpite de escalação, seu palpite pro jogo, o que você bem entender, coloca no comentário aqui embaixo que é importante pro trabalho realizado no dia a dia, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal também, se você não é inscrito ainda, ativar o sininho e, claro, clica no like, clica no joinha, clica no hype também, espalhe o vídeo para todo mundo, espalhe o canal do Fragoso por aí e bora falar de futebol.